Olá, docinhos e docinhas, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou trazer para vocês o livro lido do mês, que foi esse aqui do Charles Dickens, né, que se chama Um Cântico de Natal e Outras Histórias, da editora Martin Claret. E essa edição aqui conta com 8 contos e mais ou menos 324 páginas aí de conteúdo. E eu gostei muito desse livrinho aqui, eu estava procurando alguma coisa para ler no Natal e esse aqui foi perfeito para mim, nunca tinha lido nada dele. E aqui no começo do livro, né, tem um sumáriozinho aqui. Tem essa partezinha que eu achei muito linda, tá vendo? Com essas coisinhas aqui de flocos de neve. E tem essa apresentação aqui, logo no começo, que fala assim um pouco da vida do autor, fala informações sobre os contos, algumas análises que eu achei muito interessante, então eu gostei bastante dessa edição, achei ela muito bonita, olha como ela é bonita. E outra informação muito interessante que tem aqui na introdução desse livro é que fala que Um Cântico de Natal é uma das ficções de Natal mais lidas assim de todos os tempos. Eu nunca tinha lido nada de Charles Dickens, né? E só tinha ouvido falar assim por cima, e daí dessa vez eu tive essa oportunidade de ler esse conto que eu gostei muito. E o Dickens, pelo que eu percebi, ele trata muito de questões, de sentimentos mais complexos do ser humano, como tristeza, raiva, dor, mágoa, felicidade também. Uma coisa que eu achei muito interessante, que pode parecer que essas histórias, esses contos pareçam infantis, né? Mas no fundo eles retratam coisas muito profundas e atemporais. E eu acredito que é por isso, né, que Um Cântico de Natal não envelheceu, ou envelheceu muito bem, porque trata de questões, assim, muito importantes e muito interessantes do próprio ser humano. São histórias infantis, né, que pode parecer infantil a uma primeira olhada, mas que trazem discussões muito importantes, muito interessantes. E uns temas recorrentes que eu percebi lendo esses contos, pelo menos esses dessa edição, tá, gente? É que ele trata muito de desamparo infantil, ele trata muito da pobreza, ele trata muito de redenção, de sentimentos bons. Ele traz ao mesmo tempo sentimentos bons como felicidade, empatia, alegria, e ao mesmo tempo ele também traz um lado sombrio nos seus contos, como ódio, seus personagens sentem ódio, sentem raiva, tristeza, enfim, seres humanos aí imperfeitos, e que ele faz muito bem essa dicotomia de sentimentos dentro dos contos, tá? E outra coisa que eu percebi é que todos esses contos, tá, eles são ambientados no Natal, na Inglaterra vitoriana, claro, né? Que é onde ele perfaz ali o seu ambiente ficcional das histórias. E outra coisa que eu percebi é que sempre tem fantasmas nas histórias dele. Tá sempre por ali. Não em todos, eu acho, mas na maioria, tá? E traz discussões, né, sobre a pobreza, sobre abandono infantil. E pelo que eu li na introdução, isso tem muito a ver com a vida pessoal dele também. É outra coisa que eu achei interessante, porque ele transportou uma questão da vida dele para os contos. E sobre os contos, eu classifiquei eles de acordo com estrelinhas. Eu até anotei aqui. Uma estrelinha é péssimo, 2 é ruim, 3 é regular, 4 é bom e 5 é ótimo, tá? Aí para selecionar mais ou menos do que eu gostei mais, do que eu gostei menos. E daí eu vou comentar um pouco aqui com vocês, tá bom? E o primeiro conto é Festa de Natal e retrata uma família alegre e unida se reunindo para festejar o Natal. É uma história bem simples, curtinha. E a minha classificação foi 5 estrelas, o que quer dizer que é ótimo. Tá? É um conto bem curtinho e trata mais, assim, os temas mais recorrentes são a união em família. De uma maneira geral, é um conto bem alegre, tá bom? E o segundo conto é A História dos Duendes que Raptaram o Coveiro. Esse coveiro se chama Gabriel Grub e ele é super chato, ranzinza, mal-humorado, um rapaz, um homem, né, muito solitário, muito chato, e ele é raptado por esses duendes que, enfim, tratam ele de uma forma meio violenta para ensinar lições a ele, e é muito engraçado, num contexto geral ele é engraçado. E os duendes são bem ruinzinhos com ele, tá? E tudo isso com o objetivo de ensinar ele a ser uma pessoa melhor. E a nota que eu dei foi 5 estrelas. Eu achei ótimo, muito divertido, mas um pouco assim, até que meio violento, tá? Eu acho que é infantil, mas ao mesmo tempo tem umas coisinhas assim meio violentas, sabe? Mas eu achei bem engraçado no final, eu achei excelente, me diverti muito. E o terceiro conto é O Relógio do Sr. Humphrey, que trata aí de encontros repentinos, amizades espontâneas de duas pessoas solitárias numa noite de Natal. Eu dei 3 estrelas, eu achei regular. É um conto bem curtinho, de maneira geral, eu achei ele melancólico, sabe? E trata mais ou menos de amizade, numa noite de Natal.
É basicamente isso. E o quarto conto é o principal dessa lista, que é um cântico de Natal, né, gente? Eu fiquei fiquei muito interessada em ler esse livro, por causa principalmente desse conto, né? E um cântico de Natal conta a história de Ebenezer Scrooge, que é um homem avarento, um homem muito ruim, carrancudo, solitário, assim, ruim com todas as pessoas, muito mal educado com todo mundo e detesta o Natal. E basicamente a história trata assim, não vou dar spoilers, eu não gosto de falar muito, justamente para que a pessoa vá descobrindo tudo sozinha. Ele recebe a visita de 3 fantasmas, um do passado, um do presente e do futuro, com o objetivo de mostrar ele coisas, né, para que ele se torne uma pessoa melhor no futuro. E mostra uma série de coisas para ele, umas consequências das atitudes dele, né, como pessoa, que não tá assim muito legal. E eu esqueci de contar, o primeiro fantasma é do Marley, que é um ex-sócio dele, que era bem parecido com ele, e fala que se pudesse voltar no tempo, seria uma pessoa diferente. E sobre esse conto tem uma história, uma animação da Disney que eu quero muito ver também, que se chama Os Fantasmas de Scrooge, A Christmas Carol, do ano de 2009 da Disney, né? E é uma adaptação do conto de Natal, que foi dirigido pelo Robert Zemeckis, do mesmo da trilogia de Volta para o Futuro. Então eu quero muito ver essa animação. Eu me interessei bastante, principalmente depois que eu li esse conto. E eu vou dar 5 estrelas, porque eu considerei a história ótima, gostei demais. O que mais retrata é sobre a pobreza, mostra o que causou, né? Por que o senhor Ebenezer é desse jeito? Mostra todo o passado dele. E é muito interessante porque adentra aí na parte psicológica do personagem. Eu achei muito interessante. E, de uma maneira geral, eu achei inspirador. Não achei nem melancólico, nem triste, nem alegre. Traz muitas coisas, muitas camadas de sentimentos. E eu achei um conto muito rico. Pra quem gosta, assim, de histórias de Natal, histórias que aparentam ser bobinhas, sabe? Mas que no fundo trazem muitos ensinamentos interessantes, principalmente nessa época de Natal. Que eu percebo que o Charles Dickens, ele traz o Natal como uma época de autodescoberta, né? Uma época de revisar todo o seu ano, revisar você como pessoa. Não é só uma época de se reunir com a família. O que eu acho muito interessante também é que traz um aconchego muito grande os contos do Dickens. Você se sente realmente na Inglaterra vitoriana, com aquela neve caindo lá fora, com as ceias grandes. Ele traz muitas descrições das ceias de comida, então é delicioso de ler de uma maneira geral, tá? Para quem gosta de contos e de Natal, é uma pedida muito grande. E eu recomendo fortemente que você leia Charles Dickens, não vai se arrepender. E o quinto conto é O Homem Possesso e o Pacto com o Fantasma. E do que é que se trata esse conto? Conta a história do Sr. Redlaw, que é um homem solitário, um homem um pouco melancólico, introspectivo, que tem muitas feridas no passado e por conta disso resolve fazer um pacto com o fantasma, uma sombra, uma entidade assim mais ou menos, para retirar todo aquele peso daquelas lembranças ruins que ele tinha. E isso acarreta uma série de, como eu posso dizer, uma série de consequências que vai sendo mostrada no livro. Eu dei 4 estrelinhas porque eu achei bom, não achei ótimo, mas eu achei muito bom. E ele é um pouco mais sério, eu percebi que é um pouco mais denso. Só não dou 5 estrelas porque teve momentos ali na leitura que eu achei que tinha partes que saía um pouco do foco da história, mas no geral é um conto muito bom. E o tamanho, assim, é um conto médio, tá? E ele é mais triste, mais denso, como eu falei pra vocês. E o sexto conto é Uma Árvore de Natal. E fala da imaginação fértil de uma criança a contemplar os enfeites de Natal. E ela cria uma série de histórias, uma série de lembranças. E tem contação de histórias em frente à lareira. É um conto bem aconchegante, tá? Só teve uns momentos ali que eu fiquei um pouco confusa, porque foram muitas histórias adentrando uma dentro da outra. Então eu dei a nota de 3 estrelinhas, regular, né? E é uma história bem curtinha e trata mais, assim, de uma maneira nostálgica da época do Natal e da árvore de Natal, né, que é a principal homenageada desse conto. E o sétimo conto se chama O que é o Natal quando ficamos velhos e trata principalmente, né, da lembrança dos nossos parentes que já se foram, principalmente que eles são lembrados na época do Natal e que eles mantêm o lugar deles no nosso coração, principalmente na época de Natal, que é a época que a gente se reúne com a família. E para esse conto eu dei 4 estrelas, eu achei bom. E o tema principal, assim, que eu achei, o sentimento que traz é de uma melancolia, mas eu achei uma melancolia gostosa, sabe? Uma lembrança boa dos parentes que a gente tem e do quanto a gente deve valorizar os nossos parentes.
E é um continho bem curtinho, dá pra ler bem facinho, e eu achei muito, muito legal esse conto. E o oitavo e último conto se chama Os Sete Viajantes Pobres. E do que se trata esse conto? Se passa na casa de caridade de Watts. E o que é essa casa? É tipo um albergue que recebe pessoas, né, os viajantes que são pobres, para, enfim, se acomodar e se esquentar do frio. E nessa oportunidade tem uma grande ceia entre esses 7 viajantes e eles passam lá a noite de Natal, eles próprios organizam sua própria ceia, né? Eles estão sozinhos, sem a família, então eles se reúnem como agora uma família para ter essa ceia de Natal. E é um conto super gostoso de ler, super fácil, super curto, que traz muitos sentimentos bons. E a nota que eu dei foi 5 estrelinhas, porque eu achei ótimo. É alegre, é curto, traz sentimentos muito bons. E é basicamente isso. Eles têm a noite de Natal deles lá e no dia seguinte eles se despedem, cada um vai pro seu lado e fica aquela sensação boa no coração, no peito, né? E de uma maneira geral, o que eu achei desse livro? Eu gostei muito, muito desse livro. Foi uma leitura muito boa, muito fluida. Ele escreve muito bem, apesar de que em alguns contos, assim, teve uns que eu gostei mais, outros eu gostei menos, vocês viram, né? De acordo com as minhas notinhas, as minhas estrelinhas. Então, assim, no geral, gostei muito e já tô pretendendo aí escolher outro livro próximo Natal. Esse aqui com certeza vai ficar lindo na minha estante, vai ter boas lembranças dessa leitura. Outra coisa que eu gostei muito dessa edição, particularmente da Martin Claret, é que tem umas ilustrações, gente. Eu não sei se vocês gostam, mas eu pareço criança. Eu gosto muito de livro ilustrado porque, sei lá, eu acho que dá um toque maior na história, você consegue imaginar de uma maneira mais clara, porque tem muitas descrições e eu não sei se vocês são assim, mas eu sou um pouco fraquinha com descrições, então tenho um pouco de dificuldade. Então, as ilustrações, sei lá, trazem todo um toque especial para a história, eu gosto muito. E eu vou tentar aqui mostrar para vocês algumas ilustrações que eu gostei bastante. Eu gostei de todas, na verdade, mas olha só, que legal. Tá vendo? Essa é de um cântico de Natal. Gostei muito, muito desse conto, né? Como já falei aqui pra vocês. Esse aqui é de outro conto, tá vendo? E são ilustrações, assim, bem antigas. Você consegue perceber que talvez, eu acho que esses ilustradores, eles são da época em que foi, sei lá, lançado esse livro, ou são muito antigas, porque eles têm um estilo de desenho, assim, que parece ser muito antigo, tá vendo? Olha, que legal. Tá vendo? Então eu gostei muito, muito disso. Gostei bastante. Além da edição sem Linda, né? Como já falei pra vocês também. E eu vou ler aqui pra vocês algumas frases que eu separei. Eu sempre gosto muito de separar frases de livros que eu achei que, enfim, me marcaram. E eu sempre coloco separado aqui. Essa aqui é uma frase de um cântico de Natal. A humanidade deveria ter sido o meu negócio, o bem comum deveria ter sido o meu negócio, a caridade, a misericórdia, a tolerância e a benevolência. Tudo isso devia ter sido o meu negócio. As minhas transações comerciais não eram apenas um pingo d'água no enorme oceano do meu negócio. Isso aqui foi o Marley, o Sr. Marley, que era o sócio do Ebenezer Scrooge, né, que falou para ele assim que ele apareceu para ele, olha, isso deveria ter sido meu negócio, deveria ter sido essa pessoa, não a pessoa que eu fui. Isso trata especialmente do principal ponto que o conto toca. Foi muito complicada essa frase, mas enfim, vocês entenderam. E outra coisa que eu acabei lembrando agora, que eu já tinha até esquecido, o primeiro conto que tem nesse livro, eu li pra vocês no vídeo que eu fiz sobre os petiscos de Natal. Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá, voltar e ver o vídeo novamente, que eu leio o primeiro conto, que ele é bem curtinho, aí vocês vão ter uma amostra, assim, uma palhinha do que espera vocês lendo esse livro aqui, tá bom? E esse trecho aqui se passa no Homem Possesso e o Pacto com o Fantasma. Quando o crepúsculo libertava as sombras prisioneiras durante todo o dia, que agora se reuniam e se comprimiam como enxame de fantasmas. Aquilo que eu falei para vocês, né? É um tema muito recorrente, os fantasmas, nas histórias do Charles Dickens. E eu acho muito engraçado essa dicotomia, porque tem fantasma, Natal. Em primeiro momento você não consegue associar, mas hoje em dia, acredito que por causa da influência, né, do Charles Dickens, a gente tem essa visão de Natal, das histórias de Natal, de fantasia, que a gente tem hoje. E eu acho isso muito, muito interessante, historicamente, para a literatura, né?
E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Gostei muito de ler esse livro, que eu já falei 1000 vezes aqui, mas não vou cansar de repetir. Não se esqueçam de se inscrever, ativem o sininho e me sigam nas redes sociais. E foi isso.